Fala pessoal que vai fazer a prova para soldado da PEMERG ano 2023. Galera, eu me chamo Jefferson Vicente, sou professor de Direito, mestre em Direito, aprovado no concurso público de delegado do Amazonas. E hoje, pessoal, eu quero ajudar você na sua matéria de Direito Penal, que é o terror do pessoal que vai fazer esse concurso. Galera, primeiro eu quero apresentar o edital para vocês, né? Como vocês provavelmente já saibam, Noções de Direito Penal está dentro do conjunto 5 de matérias de vocês, que é o conjunto que tem Direito Penal e Processo Penal. Ao todo, serão cobradas de vocês 10 questões dessas duas matérias. E como vocês sabem, você não pode zerar. Você tem que de 10 acertar pelo menos uma e no total você precisa de pelo menos 60% das questões da prova, que correspondem a 30 questões. Pessoal, então não dá para deixar de estudar nenhuma matéria, porque você não vai correr o risco de ficar reprovado porque você acertou muito pouca questão em penal e processo penal e não conseguiu tirar uma nota excelente nas outras. Claro que é possível, se você rebentar, tirar 8, 9 em português, 8, 9 em matemática, 8, 9 nas outras duas, é claro que você não vai precisar acertar nada em direito penal. Agora, eu não correria esse risco, eu tentaria garantir pelo menos uma pontuação básica em todas as matérias, inclusive nessa, apesar de direito penal ter um conteúdo muito grande. Então vamos lá, pessoal, vamos conhecer o nosso conteúdo. O edital de vocês, galera, tem essa previsão aqui, ó. Eu tô colocando aqui conforme está no edital de vocês, tá? Tá igualzinho, copiei e colei. O que tá em vermelho aqui, pessoal, é minha divisão em aulas, tá? Não sei se vocês já sabem, quem me acompanha já sabe, mas de repente você tá me assistindo pela primeira vez. O nosso curso, nós temos um curso, que o nome do nosso curso é Especialistas na PEMERG. Por que nós somos os especialistas na PEMERG? Porque nós ministramos, pessoal, aulas de direito para os concursos da PEMERG, tanto internos quanto externos, desde o ano de 2014. 2014, que foi a última prova para soldado, só para você ter uma ideia, eu tinha 5 turmas de véspera, tá? Pós-edital. E durante esses anos que se passaram, nós ministramos aulas para diversos concursos internos da PEMERG. E alguns deles têm um edital muito parecido com o de vocês em algumas matérias. Então nós conhecemos mais ou menos como a PEMERG gosta de cobrar determinados assuntos. Por isso que a gente tem essa ousadia de colocar o nosso curso, o nome do nosso curso de especialista na PEMERG, porque de fato nós somos, tá bom? E aí, galera, eu me programei para dar algumas aulas para vocês. Eu vou colocar, pessoal, várias dessas aulas aqui de graça para vocês no YouTube. Você vai poder assistir de graça, tá bom? Agora, quem só assistir no YouTube corre o risco de não assistir todas as aulas, porque algumas eu só vou colocar na plataforma paga. E em segundo lugar, não vai ter acesso às questões do concurso. Tem gente que paga a plataforma de questão e não sabe nem filtrar as questões dentro das plataformas. Não adianta. Nós já vamos dar as questões para vocês filtradas. Nós vamos gravar vídeo de correção das questões. Além de filtrar para vocês, tanto pela banca como também pelo nível, de fazer esse meio de campo para vocês, que é só você baixar e fazer depois, nós também vamos corrigir em vídeo essas questões. Outro ponto importante, nós vamos ofertar para vocês simulados gratuitos, nós vamos ofertar para vocês revisão de véspera, eu consigo gravar em 3 horas, por exemplo, todo o conteúdo de vocês de direito administrativo só com o principal, só com o que cai. Tá, galera? E dentre outras vantagens, que se você pesquisar no link que tá aqui embaixo, você vai ficar sabendo e eu tenho certeza que você vai ficar de boca aberta, você vai ficar surpreso, tá bom? Mas vamos voltar aqui pro conteúdo. Então eu dividi esse conteúdo para vocês aqui em aulas e eu vou expor esse conteúdo nessa sequência aqui de aulas que estão aqui, tá bom? Galera, cai a parte geral do Código Penal, cai a parte especial do Código Penal e cai também legislação especial. Legislação que a gente chama também de legislação extravagante, como, por exemplo, a lei de abuso de autoridade, cai também a lei de crimes hediondos, a lei de tortura, eu estou colocando aqui sem aula porque ela já está prevista no teu edital de direitos humanos, cai Estatuto do Idoso, essa parte aqui, galera, chance muito pequena de cair, a gente vai falar só sobre uns 2, 3 crimes dela. ECA, mesma coisa, a gente vai falar só sobre uns 2, 3 crimes do ECA, pouquíssima coisa, tá? Dentre outros assuntos, tá bom, pessoal? Essa aqui é a nossa programação. Se você parar para perceber, galera, se você notar bem, tá vendo esse tópico aqui da aplicação da lei penal? Tá vendo esse tópico aqui do crime? Tá vendo esse tópico aqui da imputação penal? Galera, isso aqui são os títulos do Código Penal. Ou seja, quando eu vou lá para o Código Penal, eu vejo os mesmos títulos, ó, da aplicação da lei penal, do crime, da imputação penal, eu encontro os mesmos títulos. E sempre que o edital de vocês não mencionar no conteúdo o título da sequência, é porque esse título não cai.
Então a gente consegue discernir o que o edital está cobrando de vocês dentro do Código Penal. E com essa visão, com esse olhar, nós conseguimos elaborar para você uma apostila de legislação. Nessa apostila, pessoal, tem todas as leis que caem no seu concurso, inclusive o Código Penal. Só que não é o Código Penal todo, é o Código Penal sem esses artigos que não tem chance de cair, porque não estão no edital. Você está vendo aqui, ó, vários conteúdos que não tem chance de cair, nós já retiramos do Código Penal para vocês, tá? Então você precisa de uma legislação, você precisa de um vade-mecum das pessoas que vão fazer a prova para PEMERG, com as legislações de legislação aplicada à PEMERG, com as legislações de direitos humanos, o Código Penal, o Código de Processo Penal. Direito administrativo não tem legislação não, tá? E você precisa disso para você estudar. E nós, além de colocarmos a legislação, nós separamos por matéria e colocamos os tópicos do edital no início de cada uma dessas matérias, para você sempre ter o tópico do edital na mão, no momento de fazer revisão, no momento que você estiver fazendo a leitura ali da legislação, você poder se orientar pelos tópicos do edital, tá bom? O valor da apostila é apenas R$ 57,00, a apostila está aqui embaixo, se você clicar nesse link você vai ficar sabendo mais sobre ela. E eu quero retornar aqui com vocês para esses tópicos. E já quero adiantar para vocês, pessoal, que não vai cair tudo, é impossível. Galera, esse conteúdo de vocês aqui é o conteúdo para, no mínimo, 2 anos de faculdade. É no mínimo aqui 4 semestres, no mínimo 4 semestres de faculdade. Então é impossível cobrar em tudo. Pessoal, mas tiraram uma coisinha ou outra. Cara, isso aqui é muito pouco. Só para você ter uma ideia, dá para dar um semestre inteiro, só com isso aqui, ó. Um semestre de faculdade, com aula toda semana. Por quê, galera? Porque é muito conteúdo, então você vai precisar de um direcionamento. E aí o que acontece com os cursinhos grandes, galera? O cursinho grande, ele dá uma aula que serve para a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, para a Polícia Militar do Maranhão, para técnico judiciário do Distrito Federal. E as aulas são muito boas, mas elas não são direcionadas. Aqui, galera, no concurso da PEMERG, você tem um edital gigantesco de direito penal para apenas 5 ou 6 questões. Se você não tiver um direcionamento acerca das matérias mais importantes, daquilo que mais cai, você não vai conseguir esgotar o edital para fazer a sua prova. E aí você vai estudar muito o que não cai e não vai estudar aquilo que realmente cai por falta de tempo. Então você que não tem tempo e você que tem tempo, mas não tem disciplina para ficar 10 horas por dia estudando, nós temos um conteúdo direcionado para vocês. E vocês vão poder assistir de graça aqui no YouTube vários desses conteúdos e também na nossa plataforma, no nosso curso, de maneira direcionada, somada a exercícios, a correção de exercícios, a simulado. Mas você pensa, mas isso, Jefferson, é bastante coisa. Acabou? Não, pessoal. Tem aula semanal ao vivo pelo Meet. Quer dizer, uma plataforma onde vocês vão poder tirar suas dúvidas através de imagem e de vídeo. Vocês não vão digitar como acontece em alguns cursinhos que botam aula ao vivo no YouTube, para eu ler e eu tentar interpretar a tua dúvida. Você vai poder falar durante a aula. E esse vídeo vai ficar gravado e vai ser disponibilizado somente para as pessoas que assinam a nossa plataforma. Então eu te convido, meu amigo, eu te convido, minha amiga, a assinar conosco, a entrar no nosso cursinho. Agora, se você não tem condições nenhuma, nos acompanhe pelo YouTube. Eu tenho certeza que você vai ter muita coisa boa aqui no YouTube, tá? Mas continuando. E aí, galera, ó, tá vendo esse tópico aqui, ó, da aplicação da lei penal? Galera, daqui eu posso te adiantar que só tem 3 conteúdos que tem probabilidade de cair para vocês, que é o princípio da legalidade penal, que é a luta, o lugar do crime e o tempo do crime. A extraterritorialidade, Jefferson, utilização da sentença estrangeira, aplicação da sentença estrangeira aqui no Brasil, essas coisas não têm a chance de cair? Galera, a chance remota. E aí, para esse conteúdo, você vai apenas ler o Código Penal de maneira explicada. Nós vamos fazer isso durante as nossas aulas. Mas no final da aula eu vou falar, olha só, a gente viu isso tudo aqui. No entanto, nós não vamos revisar isso tudo aqui. Nós só vamos revisar semanalmente ou de 15 em 15 dias esse pouquinho aqui, porque esse pouquinho é o que mais cai. E é assim que a gente vai ter a nossa caminhada juntos, tá bom, pessoal? Então aqui a aplicação da lei penal. Dá um exemplo, Jefferson, já dei. Princípio da legalidade, lugar e tempo do crime. Esses são os assuntos disparados mais importantes desse tópico aqui. Disparados, tá bom? Do crime. Aqui, pessoal, você precisa conhecer a estrutura da teoria tripartite do crime. O conhecimento dessa estrutura é que te dará base para
ler os artigos do código. E outra coisa, o conteúdo aqui é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, como eu disse, só isso aqui dá 6 meses de aula em faculdade. Então isso aqui, mais do que qualquer outra coisa, vai precisar ser direcionado. E direcionado para qual direção, Jefferson? Para o conteúdo mais importante, o que mais cai em prova. Para isso é necessário fazer uma aula baseada nas questões da IBAD. Quem dá uma aula genérica não vai dar uma aula com base nas questões da IBAD, porque a IBAD é uma banca pequena. As bancas que aplicam os concursos pelo Brasil são CESP, FCC, CESP que virou Sebrasp, tá? Para você que começou no mundo do concurso público agora. FGV, eles utilizam como base as bancas grandes. Nós não, pessoal. A gente, antes de dar qualquer aula, a gente faz as questões da banca e direciona a nossa aula para essas questões. E também acrescentamos alguma coisa, é claro que a banca sempre pode cobrar algo novo, mas sempre focado no principal, tá bom? Outro tema da imputabilidade penal, um tema de baixíssima probabilidade, a gente vai falar só o basicão, tá? E depois entra para as penas, baixíssima probabilidade, vai falar só o basicão para vocês. Mas Jefferson, basicão, tudo é basicão? Sim, galera, porque olha o tamanho do conteúdo, pessoal. Olha o tamanho do conteúdo, isso aqui tudo é conteúdo. Se você não tiver o direcionamento do principal, é impossível fazer essa prova. E o examinador sabe disso, ele não quer eliminar todo mundo. Galera, são 2.000 vagas e a pretensão é chamar todos os aprovados. A PEMERG tem tradição de chamar todos os aprovados. Eles não querem eliminar todo mundo. É por isso que eles só vão cobrar o basicão da doutrina, os artigos principais e, muito pouco provável, vou falar de jurisprudência e quando falar vai ser de um assunto assim muito consolidado. Tá bom? Então você precisa de um direcionamento para saber quais são as matérias mais importantes e dentro de cada matéria qual é o conteúdo mais importante, tá bom? Nós vamos fazer isso para vocês. Então, por exemplo, a parte do concurso de pessoas não cai. Você não precisa se preocupar com isso, é uma parte que dá bastante confusão na cabeça do aluno. Outras questões também, ó, da combinação da pena, da aplicação da pena, da ação penal. Galera, isso aqui a gente não vai estudar em direito penal, isso aqui é matéria de processo penal. Tá lá no edital de vocês de processo penal. Então, quem estuda isso aqui em direito penal gasta tempo à toa. Tá? Esse é o tipo de assunto que a gente não estuda. Isso aqui só o basicão, isso aqui só o basicão também. E aí, galera, entra a parte especial, que é muito maior do que a gente acabou de ver agora na parte geral. Aqui, ó, tá lá no seu edital, dos crimes contra a pessoa. Olha a quantidade de informação que tem dentro do título dos crimes contra a pessoa. Mas quando você vai estudar a fundo, pessoal, é basicamente o crime contra a vida e aborto dentro desse tópico aqui. Lesão corporal é um artigo só, você vai focar só na diferença entre lesão corporal leve, grave e gravíssima. Depois, crimes contra a honra, você vai saber o basicão da diferença entre calúnia, injúria e difamação, com a alteraçãozinha que ocorreu lá na injúria, que foi a questão da injúria racial, que uma parte dela foi levada lá para a lei contra preconceito, ou a lei de racismo, e essa parte é novidade, então pode ter uma incidência na sua prova, e a diferença básica entre os 3 institutos. A gente não vai entrar no detalhezinho, porque o detalhezinho, galera, é para provas mais avançadas e não para vocês. Outra coisa, dos crimes contra a liberdade pessoal, a gente vai ver o basicão da diferença entre ameaça, constrangimento ilegal e os outros crimezinhos que tem aqui também. Lembrando, visando o basicão, o basicão que cai, galera. É metodologia 80-20. A gente mata 80% do edital, 80% das questões estudando 20% do edital, tá? E continuando, nós temos os crimes contra o patrimônio. Aqui, galera, pode ver que tá quase tudo pintado. Por quê? Porque aqui tem uma incidência muito maior, principalmente em crimes de furto e de roubo, tá? Caem muito. Dano basta ter uma noção. Improbidade, apropriação indébita, eu ia falar improbidade administrativa, estou misturando os assuntos lá com direito administrativo. Improbidade administrativa, basta saber a diferença de improbidade para furto. Tá? Se você souber essa diferença aqui, você já consegue acertar a sua questão de prova. Estelionato tem um mundo de informações, você precisa saber o basicão também. Receptação, a receptação também é o basicão, e a disposição geral, isso aqui gostam muito de cobrar em prova, por isso a gente vai falar para vocês. Mas a ênfase principal será em cima do furto e do roubo. Depois nós temos os crimes contra a dignidade sexual. Você não vai estudar tudo. Olha a quantidade de capítulo que a gente não vai estudar por causa de direcionamento. A gente vai pular esses daqui.
E dentro desses daqui, a gente também não vai estudar todos os detalhes, a gente dá aquilo que cai, baseado em questões direcionadas para vocês. Questões de nível médio, questões da Banquibad, questões que cobram internamente na polícia, não desse tema, mas do tema lá da administração pública. Como o Código Penal Militar tem muitos artigos parecidos com o Código Penal, existem muitas questões internas da polícia relacionadas com o próximo tópico, que é da administração pública, tá? Ou melhor dizendo, dos crimes contra a administração pública. Então a gente vai ver nas questões internas da PEMERG quais são os assuntos que eles gostam de tratar. Então nós vamos abordar esse tema aqui com vocês. Olha aqui também, ó, nos crimes contra a paz pública. São 4 crimes, mas a gente só vai estudar 2. A gente não vai estudar muito, só saber a diferença entre apologia ao crime, incitação ao crime. Mas o que a gente precisa saber mesmo é a associação criminosa, para diferenciar a associação criminosa de associação para o tráfico e de organização criminosa, e também a associação para a constituição de milícia. Basta saber essas informações, sabendo diferenciar aquilo que eu mencionei anteriormente, que você vai acertar a questão da sua prova se cair. Mesmo assim, tem uma probabilidade muito pequena, tá bom? Dos crimes contra a fé pública também tem vários assuntos, pessoal, vários. E você só vai focar, galera, na diferença entre a falsidade documental para a falsidade ideológica e também o uso de documento falso. É isso que você vai estudar aqui, tá bom? E dentro das falsidades aqui, o 311, que é muito importante, que teve uma alteração recente agora do Código Penal, que tem uma chance de cair na sua prova. Na verdade, eu vou até ver se isso aqui foi publicado antes do edital, depois dessas datas, assim, a gente só pesquisa no momento que a gente está elaborando a aula, tá bom? Pessoal, dos crimes contra a administração pública, isso aqui também tem alta probabilidade. Se eu pudesse chutar a parte especial, eu diria, estudem furto, roubo e estudem crimes contra a administração pública. Se você revisar esses 3 assuntos, tem uma grande probabilidade de você acertar as questões da prova mais do que quem estudou 10 horas por dia, 7 dias por semana e não ficou revisando esses 3 temas. Só para você entender como a gente sabe mais ou menos como cai. E aí, continuando, outro tema também para vocês estudarem é dos crimes contra o particular em relação à administração pública. Tem uns crimezinhos aqui, não são todos, que você precisa ficar sabendo também, como, por exemplo, corrupção ativa. A gente vai estudar nos crimes que estão aqui do funcionário público contra a administração, a gente vai ver a corrupção passiva. E aqui a gente vai ver a corrupção ativa. Então a gente vai ver mais ou menos esses crimes aí, que são os que mais têm incidência em prova. E por fim, dos crimes contra a administração da justiça, que são os crimes de desacato, crime de desobediência, são crimes que estão muito relacionados com a atividade policial e às vezes o examinador gosta de cobrar, tá? E assim a gente encerra a nossa parte especial e na legislação especial eu falo para vocês em outro dia. Só quero mostrar para vocês na prática como é que funciona o estudo, ó. O primeiro tópico do edital, ele se chama da aplicação penal. Eu não disse para vocês que cada tópico do edital corresponde a um título do Código Penal? Então aqui, ó, da aplicação penal corresponde ao título 1. Aí dentro do título 1 você tem da anterioridade penal, e, na verdade, pessoal, é o princípio da legalidade penal. A gente vai ver se a lei penal pode retroagir, quando ela não pode para prejudicar o réu, para beneficiar o réu. Todos esses assuntos relacionados aí com a lei penal. Isso aqui já vai adiantar um assunto também que a gente vai tratar lá no Direitos Humanos, no artigo 5º da Constituição, tá bom? Depois, nós vamos ver a lei penal no tempo. Lei penal no tempo cai, tá? É a luta. Lugar do crime e tempo do crime. Aqui, ó, tempo do crime, teoria da atividade. Isso aqui a gente vai estudar, tá bom? Depois nós vamos ver outros temas dentro ainda do artigo 1º ao artigo 12. Isso aqui eu já estou mostrando para vocês o que eu vou dar para vocês na próxima aula, tá? Que é a aula 1 de Direito Penal, que fala sobre o tópico da aplicação da lei penal. E vou mostrar para vocês outros conteúdos que outros cursinhos dão que não tem chance nenhuma de cair para vocês. Só para você ter uma ideia. Olha só, isso aqui é dado nesse tópico da aplicação penal, mas não cai para vocês. Não cai. Por quê? Porque a abordagem é legalista. Quando o examinador cita o Código Penal, galera, ele não vai ficar mergulhando na doutrina. Ele quer uma abordagem legalista. Ele quer que você saiba o básico do básico da doutrina para interpretar o Código Penal. Senão ele não tinha citado os títulos do Código Penal. Tranquilo? Então a abordagem da banca será uma abordagem legalista. Vamos se basear no Código Penal e não ficar viajando lá na doutrina. Continuando, galera, voltando para aqui para o primeiro tópico, eu separei para vocês aqui os temas dele. Ó. Anterioridade, que na verdade é o princípio da legalidade, lei penal no tempo, lei excepcional, a gente só lê o artigo, já é suficiente, só para a gente entender melhor essa parte aqui. E essa aqui também, tá bom? Tempo do crime,
nós vamos ver qual é a teoria adotada no tempo do crime. Já vou dar a dica, ó, tempo do crime, teoria da atividade, tá bom? Territorialidade. Territorialidade não cai, né? O que cai é extraterritorialidade, tá bom? Esse aqui cai nas provas em geral, mas como é um tema um pouquinho mais difícil, tem pouca probabilidade de cair para vocês. Por isso que a gente aborda de uma maneira um pouco mais rápida, um pouco menos cuidadosa, para a gente não gastar teu tempo, porque eu sei que tem gente que vai fazer essa prova que trabalha, que só tem 2, 3 horas para estudar por dia. Então a gente vai focar no que realmente importa, tá? E o que importa aqui, Jefferson? Já fala logo, Jefferson, já adianta a próxima aula. Tá bom, pessoal, eu vou adiantar para você o que realmente importa dentro dessa matéria, tá? É isso aqui, ó. O que realmente importa dentro dessa matéria é isso aqui. De 12 artigos, basta você saber 4. Sério, Jefferson? Sério, gente. Essas nossas conclusões, pessoal, são com base em pesquisas que a gente faz. O examinador não vai cobrar para você um tema acessório dentro de cada tópico desse. Por quê? Porque ele não quer eliminar todo mundo. Ele quer cobrar os temas principais para você acertar e ele ter no mínimo aí 2.000 aprovados. Ele não quer menos de 2.000 aprovados, tá bom? Avançando, ó, o próximo subtópico do crime. Do crime vai ter também seus subtópicos dentro lá do Código Penal, relação de causalidade, crime consumado, crime tentado e tantas outras coisas que nós vamos estudar também, tá bom? E assim, galera, a gente finaliza as nossas observações finais. Nessas observações finais eu quero destacar uma coisa para vocês. Direito penal é disparado a maior matéria de todas, tá? Então você precisa ter um direcionamento nessa matéria mais do que qualquer outra. Outra coisa, a IBAD não possui um histórico muito grande de questões em direito penal. Então a gente vai usar as questões da IBAD, mas a gente vai acrescentar outras que tenham o perfil de vocês. O perfil mais legalista ou que cobra o beabá da doutrina. E direito penal tem muita doutrina, tá bom, pessoal? Então precisa de um direcionamento. Terceiro lugar, a IBAD só vai cobrar os temas principais, conforme eu já disse. E aí você vai precisar de um direcionamento, como eu mencionei também. E nós vamos te dar esse direcionamento, tanto nas aulas online gratuitas aqui do YouTube, mas principalmente disparado dentro da nossa plataforma. Jefferson, gostei demais do teu vídeo, estou gostando demais dos outros, vou assistir tudo que você publicar aqui no YouTube. Tem alguma forma de eu te ajudar? Tem, pessoal. Curte o nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal, divulgue nos grupos do WhatsApp que você já faz parte e faça mais, entre no nosso grupo do WhatsApp. Você tem a oportunidade, galera, de conversar com outros concurseiros que estão assim como você, isolados no mundo. Eu sei que é muito ruim você ser concurseiro sozinho, porque você tem várias dúvidas que você quer tirar. Pô, vocês estudam quantas horas por dia? Como é que como é que vocês foram no simulado? Qual é a parte que vocês estão tendo mais dificuldade? E essa interação, pessoal, ajuda a gente. Não é pra você ficar o dia todo no Zap, tá? Tem hora que a gente bloqueia, inclusive, o grupo, justamente que eu quero que o pessoal estude e não fique pendurado no Zap. Mas essa interação, galera, é muito importante, tá? É muito importante. E tem um grupo aqui embaixo na descrição do vídeo, basta você clicar para você entrar nele, tá? Outra coisa, dá uma olhadinha no nosso curso online, você que ainda não viu, assista o nosso vídeo de apresentação, entre lá na nossa plataforma e leia tudo que está incluído no nosso curso. E por fim, adquira a nossa apostila se você ainda não tem a legislação. Galera, se você não tem a legislação, eu lamento te dizer, você não tem chance de passar na prova. Não tem como passar sem ler a legislação. Principalmente na matéria de legislação aplicada a PMEs de direitos humanos. Não tem chance, me desculpe, tá? Aqui ainda tem um pouquinho de doutrina, com a aula você já consegue levar, tá? A maior parte das coisas aqui. Mas lá não, pessoal, lá não tem alternativa, tá? Apesar que aqui também praticamente não, ainda mais na parte especial e nas leis penais especiais. Sem legislação você não tem chance. E você precisa de uma coisa, pessoal, para você rabiscar, para você fazer anotação, para você fazer marcação. Quando eu estiver fazendo aula aqui com vocês, eu vou mostrar para vocês, ó, aqui está o Código Penal, marque essa parte, marque essa palavra, marque essa expressão, e vai ser importante você ter um Código Penal para você poder acompanhar e marcar tudo direitinho, tá bom? E aí, galera, eu já quero anunciar para vocês uma última coisa. Simulado de Direito Administrativo, dia 24/6. Galera, para o pessoal que é da nossa plataforma, isso aqui para eles é de graça. Para o pessoal de fora, custará R$ 60. Jefferson, caro? Pessoal, não é caro. Presta atenção. São 50 questões de direito administrativo, tanto da IBAD quanto internas da polícia, que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, como também inéditas. E outra coisa, você pensa que é só um simulado? Não, galera. Esse simulado ele é online, é totalmente virtual, tá bom? Depois você pode até baixar, mas ele é totalmente virtual. E você vai fazer esse simulado, galera, com uma resposta, um resultado imediato. Ele já dá a correção para você.
Aí você pensa, pô, que legal, cara, já vou saber minha nota já. Mas não é só, você também vai participar de um ranking. E depois que você participar desse ranking, você ainda vai poder assistir conosco a aula gravada. A aula gravada da correção desse simulado. Nós vamos gravar, é claro, das questões mais importantes, porque ninguém aguenta ficar 50 questões de direito administrativo, incluindo as questões fáceis, ouvindo alguém falar. Nós vamos selecionar aí pelo menos, no mínimo, umas 20 questões, as 20 principais para a gente resolver. E como sai também uma estatística das questões mais erradas, a gente vai focar nas que as pessoas mais erraram. E como vai ser ao vivo, na plataforma, no Meet, você vai poder tirar sua dúvida no momento da correção. Então, por exemplo, ó, corrigimos a questão 1, 3 e 7. Aí chegou você e falou, professor, eu não entendi a 5. Nós vamos corrigir a 5 para você também. Tá bom, pessoal? Então participe do nosso simulado. Vai ocorrer dia 24/6 às 14 horas. Ué, professor, tem horário? Tem horário. Vai ser das 14 às 16. Você terá 4 horas de prova. Por quê, pessoal? Eu quero simular. Na verdade, pessoal, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer das 14 até às 17h30, tá? 3 horas e meia para você assistir essa aula com a gente, para você fazer esse simulado. Eu acho que é mais do que suficiente, galera. Eu acho que, inclusive, 3 horas é mais do que suficiente, tá? Por quê? Porque você não vai precisar marcar cartão resposta, testar caneta, você não vai precisar... enfim, eu acho que 3 horas é mais do que suficiente. De repente eu baixo até para 5 horas. Por quê? Pra gente começar a nossa correção logo e liberar a tua noite. Porque eu sei que você também é ser humano, você quer aproveitar teu sábado à noite para se encontrar com a tua namorada, com o teu namorado, e você precisa de um tempinho para você também, para você não surtar, tá bom? Então, de repente, eu coloco até às 17 horas e já emendo a correção às 17 horas ao vivo. Ao vivo. Tá bom, pessoal? Galera, um forte abraço para todos. Mas não saiam antes de ouvir essa frase aqui, do William Douglas, que sem dúvida alguma é o maior especialista em concursos públicos do Brasil. Hoje ele é desembargador federal, mas ele passou aí para mais de 20 concursos e ele diz o seguinte, se você tem um plano, vai acabar executando. Se você não tem um plano, o executado é você. O que o William Douglas quer dizer? Você precisa de um plano, você precisa de um roteiro de estudo. E se você andar com a gente lá na nossa plataforma, você terá um roteiro automático. Porque nós só publicamos uma aula por dia. E aí você vai assistir essa aula. Pessoal, eu faço o que com o tempo livre? Você vai revisar o que você já estudou. Mas eu vou revisar o quê? O conteúdo que lá na plataforma a gente coloca o conteúdo e diz, ó, essa parte aqui é a parte mais importante. Você vai montar um resumo com base nas nossas instruções. E aí você vai ficar revisando só o que é mais importante. Só o que é mais importante. De vez em quando você revisa tudão. Mas o foco é revisar o que é mais importante, o que está direcionado dentro da plataforma. E aí, galera, quando você chegar na sexta-feira, você vai ter uma aula ao vivo com o resumo da semana toda. Olha que maneiro, olha que top. E você vai poder tirar todas as dúvidas que você anotou para poder sanar nessa aula ao vivo, tá bom? Nós já te damos um plano, é só seguir o nosso roteiro, assistir uma aula por dia que a gente vai disponibilizar para vocês e revisa conforme a nossa orientação que vai dar tudo certo. Sem contar os exercícios que a gente coloca para vocês também, que você não vai precisar, galera, procurar em outros lugares. Você já terá filtrado e já corrigido para você, tá bom? Forte abraço para todos, sucesso!